Então é isso. Vamos lá, então, dar prosseguimento, né? Novamente no livro Caminho, Verdade e Vida, que estamos estudando na sequência, capítulo 77 da editora FEB. Ana, quer fazer a página pra gente? Ana? Nossa, Quer assim? puxei aqui. Tá ok. Então Faz a vamos. oração Então, primeiro. isso, eu ia te pedir, vamos inverter. Vamos fazer a oração primeiro e depois a gente segue para a página, tudo bem? Ah, Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos hoje estarmos aqui de volta, reunidos, em torno desses ensinamentos, que possamos, Senhor, cada vez mais nos esforçarmos para colocar em prática todos esses ensinamentos tão importantes para a nossa caminhada evolutiva. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Sem Jesus, com esta prece, pedimos para darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, igualmente envolvendo todos os lares aqui representados e também aqueles que não puderam estar participando online no mesmo período, mas que possivelmente estarão ouvindo posteriormente, que igualmente possam abrir as janelas e as portas do coração para adentrar e reassimilar o terreno ainda tão árido dos nossos corações, essa chuva de bênçãos que tu, Mestre, proporciona a todos nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, por Então, favor, vamos. pode seguir. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 77. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E esforço é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e cometido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é inútil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Vou deixar para você que a gente está com saudade de você. Tudo bem, a gente comenta. Mas pode interromper, é uma situação de estudo, fica à vontade, pode interromper para cada trechinho. O Evangelho de Tiago ele tem essas orientações profundas e por vezes a gente imagina que é algo mais simplificado que de certa forma nós realizamos, mas ele está falando de maneira um pouco mais profunda, né? Um pouco mais elaborada, no sentido de realmente você refletir segundo a sua essência. Qual é a sua essência?
qual é o seu eu verdadeiro, em sentido de objetivos maiores, de objetivos espirituais. Ou seja, você está na encarnação, mas está pensando em 10 encarnações. Você está vivendo um mês, mas está preocupado, na verdade, porque sempre que você reencarna, sempre que você está em certas circunstâncias, em certas adversidades, por que realizamos as mesmas escolhas? É esse o grande embate difícil de a gente identificar. Por isso que é muito importante refletir, porque ele não está pedindo para você refletir o outro. Essa que é a parte mais complexa da história. Porque parece que ele está tentando apresentar algo como nós refletimos. Ah, deixa eu refletir o que o outro está fazendo, deixa eu refletir o que está acontecendo no país. Não é para ser um comentarista, né? Nem analista sobre a estrutura da vida, a organização da vida. Não tem nada a ver sobre isso a página. Zero. Convém refletir sobre nós mesmos. Porque quando alguém fala alguma coisa torta para a gente, por que a gente se irrita? Por que a gente se ofende? Né? Isso era muito comum quando criança. Eu lembro disso profundamente, porque eu achava isso muito estranho. As pessoas tinham um hábito esquisito. Quando tinha um chinelo virado, alguém falava, ih, sua mãe vai morrer. Mas o outro virou o chinelo de propósito e falou isso para poder irritar o outro. Daí eu ficava olhando aquilo, mas o que o chinelo tem a ver com a mãe? Eu já comentei isso aqui há muito tempo, porque eu lembro disso quando criança, eu ficava assim, chocado. O que o chinelo tem a ver com a sua própria mãe? E por que ele fala sempre mãe? Por que ele não fala pai? Por que ele nunca falou avô, avó? Por que sempre é mãe? Que coisa estranha. Porque ele sabe que a mãe existe um elo profundo de coração. Então ele sabe aonde apertar para irritar o outro. É impressionante. Ou seja, de certa maneira, por que eu quis dar esse exemplo? De certa maneira, nós sabemos o que nos irrita. Nós sabemos em detalhes o que nos irrita, o que nos deixa alterados. A questão é, por que ficamos alterados? Né? É difícil entender essa parte mais profunda da reencarnação. Nós não estamos reencarnando no planeta Terra para fazer escolhas. A escolha já está feita. É isso que é difícil de entender. A história você já viveu milhares de vezes, a mesma história, as mesmas situações, só usam nomes diferentes, adjetivos diferentes, mas as histórias são as mesmas. A questão é, por que reagimos de maneira diferente? Para falar a verdade, reagimos mal a maioria das vezes, mas de maneira mais entusiasta, com mais raiva, nos colorizamos em relação diferente aos nossos ideais, nesse sentido. Não, peraí, meu ideal dessa encarnação é evoluir. Nossa, eu vou reencarnar com fulano, vou reencarnar com Beltrano, e com Beltrana vai dar certo. Eu vou construir um destino de paz, de amor e de carinho. Eu vou desfazer tudo aquilo que eu fiz no passado, que ficou meio torto. Deus está me dando essa oportunidade para reencarnar junto com esse grupo. Eu vou fazer o meu máximo e vai dar certo. Aí a gente chega aqui, a gente quer ter razão. Começa a ter os problemas. É engraçado porque a gente não percebe isso. Você quer produzir harmonia ou quer ter razão? A maioria de nós queremos ter razão, queremos convencer os princípios que a gente acredita aos outros. Só que o único ser que nós temos que convencer é a nós mesmos. O mais difícil de convencer é convencer a nossa consciência que nós estamos marchando em progresso, porque isso nos persegue. Né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, se Jesus falou isso, é porque nossas almas estão cansadas. Se ele está falando para tomar o fardo dele, quer dizer que o nosso fardo está pesado. Ele está falando da consciência. Você quer seguir por outros caminhos? Você segue por caminhos que geram cada vez mais peso, mais complexidade para a sua consciência. Ele está convidando. Olha, vem seguir o meu padrão vibracional. Vem seguir o meu padrão de bondade, o meu padrão de renúncia.
isso gera fardo leve. É ser tranquilo de carregar. E a gente não consegue perceber isso. E é incrível, porque ele deixa claro que ele tem um jugo, ou seja, aquela trave, né, de carro de bois, né, se você botar na internet, eu não sei se vocês já perceberam isso, a palavra não é jugo. Eu sei que eu estou divagando um pouquinho, mas deixa eu botar aqui para vocês observarem. Jugo, imagens. Cadê? Então, se a gente parar para observar, ó, isso aqui que é o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí todo mundo fica assim, isso foi até um assunto que a gente tratou na evangelização. E aí todo mundo ficou assim, poxa, então quer dizer que Jesus não é livre? Aí eu falei, depende do qual é o seu conceito de liberdade. Qual é o seu conceito de liberdade? Qual o conceito? Dentro da sua alma, dentro da sua consciência, qual é o conceito? O que ele está falando é o seguinte, no carro de bois aqui, ó, um boi não tem esse boi, só tem ele. Só tem o Cristo com essa trave. E ele está chamando para você entrar na mesma trave que ele está e andar junto com ele. É uma imagem pesada, mas todos daquela época entenderam isso. Porque quando falou, tomai sobre vós o meu jugo. Aí todo mundo, jugo? Ele tem um jugo? Tem um jugo no pescoço dele? E todos entenderam, os discípulos, o povo talvez não, mas os discípulos compreenderam. Que ele estava falando justamente sobre quem governa o caminho dele é Deus. E ele quer que assim seja. Então, o problema de refletir é porque nós caímos na mesma cilada. Queremos refletir as situações que são externas a cada um de nós, enquanto não entendemos que a maior reflexão que nós temos que fazer são internas. Por que escolhemos as mesmas coisas? Em termos de reação. Por que quando alguém fala alguma coisa que a gente acha que está torto, que a gente acha que foi com teor de maldade ou de malícia, a gente se ira, né, se enraivece, né? Criança é um treinamento, por exemplo, criança é um treinamento, talvez adolescente também, né? É um treinamento para a paciência dos adultos. Porque você vai lá, explica uma coisa, a criança faz errada. Aí explica de novo, a criança faz errada. E se você tem uma boa memória, você lembrou que já explicou 873 vezes, e ela continua fazendo errado. Aí você pensa, o problema não sou... Se eu ficar irritado, o problema é só meu. Porque, na verdade, o problema é do outro. O outro não está se adaptando àquela situação. E os pais estão na Terra para guiar até um certo ponto. Depois, todos terão que caminhar e marchar com as suas próprias pernas. Não tem jeito, é inevitável, inexorável, vai. Não tem como você evitar esse processo. Então, os pais estão sempre educando e explicando para os filhos o melhor caminho. Talvez esteja até explicando, o pai e a mãe estão explicando, caminhos que no passado eles mesmos não puderam escolher e que percebem agora com mais maturidade que é melhor conduta, é melhor forma de agir. Ora, se a gente tem essa condição e agimos assim, conversamos assim com as crianças, por que nós não estamos nos preparando e conseguindo falar assim também conosco mesmos? Com o nosso próprio mundo íntimo, com a nossa própria consciência. Né? A gente erra e não, peraí, eu já sei que tem um caminho melhor. Eu tenho outra forma de agir, outra forma de pensar. Eu não devo ficar irritado nessa situação. Eu não devo ficar zangado nessa outra situação. Então a gente tem que aprender. Isso não é deixar de sentir a raiva. Isso não é deixar de sentir a raiva. Mas existe uma necessidade de refletir por que ela se desenvolveu para a raiva. Todos os pensamentos, está lá no livro Pensamento e Vida, todos os pensamentos que nós geramos são oriundos de um sentimento. Não existe nenhum pensamento
alheio a sentimentos. Então, por vezes, o seu sentimento central é controle. Aí qual vai ser a sua reação? Quando você acha que está perdendo o controle, você se enerva, fica zangado. Mas às vezes é o natural, é a natureza. Não tem como controlar isso. Está acima do seu controle. Não, mas eu quero controlar a si mesmo. Ué, então, se você quer controlar a si mesmo, você vai gerar inconsistências e, acima de tudo, falta de harmonia no seu próprio mundo íntimo, querendo controlar o que é impossível ser controlado. Então, esse versículo ele é muito profundo nesse sentido. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele não está falando se irar com o mundo externo, com coisas externas. Ele está falando com relação ao seu próprio mundo íntimo. Então, só avançando aqui para a gente repassar aqui uns tópicos que foram comentados, né? Que Emmanuel traz para a gente detalhado em parágrafos. Então, analisar, refletir e ponderar são modalidades de ouvir. Ele deixa bem claro que escutar é uma habilidade diferente de ouvir. Ouvir tem reflexão, ouvir tem análise, ouvir tem você pondera, mas pondera o quê? Pela lógica matemática? Não, você pondera os seus sentimentos. É até difícil explicar isso com relação à arte, né? A arte moderna ela está muito mais focada em causar impactos de emoções nas pessoas, né? De susto, de raiva, de tranquilidade, porque ele faz uma pintura meio que distorcida. As pessoas não entendem por quê, mas olhando continuamente para o quadro, cada um traz uma bagagem de sentimentos na hora que você vai olhar para o quadro. Mas adivinha, é exatamente assim que você faz na vida. Você traz uma bagagem de sentimentos quando olha alguma cena ou algum cenário que está acontecendo alguma coisa na manifestação física chamado vida no corpo físico. Você observa e você tem uma reação a partir dos sentimentos que você está manifestando no seu mundo íntimo. É esse o grande problema. Então, sim, nós temos que parar para ouvir. Ouvir com calma. Ouvir o que o outro está falando. Não, ouvir o seu mundo íntimo. O que seu mundo íntimo grita naquela hora? Esse é o problema. É esse o problema. Né? A gente está sempre querendo dizer, muitos buscam entender essa página achando que tem a ver com terceiros. É muito mais a ver com você mesmo. Porque o espírito que já é de luz, o espírito que já evoluiu, não vamos chamar de espírito de luz, o espírito que é chamado bem-aventurado, que já cumpriu até seu último dia de encarnação, de necessidade de reencarnar aqui na Terra. Quando ele chega nesse ponto de grandeza com relação a esse último estágio, por que ele é um espírito bem-aventurado? Ou seja, bem-aventurado no sentido de ele já está numa condição de libertação, em termos que ele pode até dizer o seguinte: eu já estou bem-aventurado, ou seja, eu estou me sentindo com mais felicidade, mais pertencimento ao reino de Deus. Porque ele conseguiu implantar a laje, sabe, aquela laje básica para construir o reino de Deus no seu mundo íntimo. Ele não está mais cavando buraco, ele não está mais fazendo sondagem de terreno, ele não está mais destruindo o terreno para tentar construir em cima de coisa desconstruída. Ele já conseguiu formalizar o mínimo basal do mundo íntimo. Essa é a essência da condição que nós estamos aqui reencarnando. Então, sim, é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que o rodeiam. Claro que muitos vão imaginar assim, isso aqui tem a ver com comunicação mediúnica. É alguém fora do corpo físico, vai soprar alguma coisa no seu ouvido? Na verdade, não. Já estudamos sobre isso no Livro dos Médiuns. Não é assim que funciona a influência mediúnica. Não é. Não é nem de perto. O que acontece no chamado processo, seja obsessivo, no processo seja de influenciação, o espírito observa qual é o seu desejo central. Seu desejo central, por vezes, é estar sempre certo. Está sempre certa. O que ele faz? Ele sopra a brasa. Faz você desejar, querer testar que você está sempre certo o tempo todo. É impossível estar sempre certo o tempo todo. Senão você já seria perfeita. Então, o que acontece?
Esse sentido das vozes, o que está gritando mais? É alguém que está influenciando externamente ou é o seu mundo íntimo que qualquer espírito, mesmo os mais perturbados, consegue enxergar o que você está sentindo? Consegue enxergar com transparência. A quilômetros de distância consegue enxergar as irradiações do seu pensamento. Muda até a coloração do que você está emanando a partir da sua consciência. Ah, puxa vida, eu acho o dia chato, eu acho o dia cansativo, e a pessoa fica naquela lamentação. Quando você entra nesse aspecto de você mesmo colocar vozes para conduzir os seus sentimentos, para ficar cada vez mais triste, mais cansado e mais desanimado, o que acontece com o final do seu dia? Você está cansado, desanimado e desiludida no fim do dia. Não tem nenhuma pessoa na face da Terra que seja imune a si mesmo. Nós o tempo todo estamos bombardeando o nosso mundo íntimo com pensamentos gerenciados por sentimentos totalmente descabidos, que não tem a ver com o nosso interesse central. Não, meu interesse central é progredir. Meu interesse central é usar a minha boa vontade, a minha coragem para amar e servir cada vez mais. Todo mundo fala isso. É lindo antes de reencarnar. Todo mundo fala isso. Chega aqui, todo mundo esquece. Pô, esse negócio de amar e servir dá trabalho. Cansa pra caramba. Poxa, eu quero ter razão também, né? Poxa, eu quero minha vez, né? Poxa, eu quero ter essa condição, né? E aí começa o problema. Porque deseja-se imediatismo em algo que leva anos para se cultivar, décadas, por vezes centenas de milhares de anos, vai saber. Então, é esse o sentido do que ele está falando. Você não veio para a Terra para fazer escolhas. Você não veio para a Terra para fazer escolhas. Você veio para compreender o que guia, qual o motivo que guia as suas escolhas que você sempre faz. É esse o problema. É esse o grande sentido dessa questão de refletir. É refletir o que está dominando o seu mundo íntimo, o que está governando a geratriz dos pensamentos, o que está governando a geratriz dos seus sentimentos. Então, sem observação, aí ele foi bem enfático, Emmanuel foi bem duro aqui. Sem observação, sem essa parar, analisar, refletir, né? É impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. O que ele está querendo dizer é o seguinte: algumas pessoas podem se sentir assim, né? Porque geralmente a gente gosta de virar moeda sempre do outro lado. É como se a vida só tivesse duas moedas, cara e coroa, né? Duas faces de moeda. Ah, já que é impossível, então estou sempre na outra face. Então eu nunca consegui fazer uma simples tarefa do Ministério do Bem. Todo mundo imagina isso. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está falando que é impossível executar a mais simples tarefa do Ministério do Bem sem observação. Isso não quer dizer que você nunca fez algum tipo de observação e ponderação, refletiu e melhorou a forma de agir, melhorou a forma de pensar, melhorou a forma de sentir a vida. Acontece que a gente não gosta de registrar esses momentos. Você não escreve isso na geladeira. Alcancei um grande marco. Percebi que por vezes eu fico chateado com isso. E eu tenho que me libertar disso. Isso me aprisiona, isso não me liberta. Só que, por vezes, as pessoas não percebem, mas quando olham para trás, como a gente tem uma dificuldade muito grande de amar, adivinha quem a gente ama cada vez menos? A nós mesmos. Né? Como é que você pode amar o próximo sem amar a si mesmo? É impossível. Então, o que acontece é que, quando a gente entra nessa neura de não nos amarmos nem um milímetro, o que acontece é que a gente começa a entrar no modo de desconstrução. Aí qualquer tarefa simples se torna impossível. É esse o problema. Temos já valores sim para amar, senão Jesus não teria vindo, senão o Cristo não teria animado a personalidade aqui de Jesus de Nazaré. Sim, Deus autorizou e concordou que chegou o momento de assim proceder, que já existia maturidade para isso. Então a gente tem que começar a parar de falar, eu que não consigo, eu sou fraco, eu não sei o que, eu não sei o que lá, e só olha para trás com a visão totalmente ruim da própria vida. Não faça isso nunca. Só o que importa é o hoje, o agora e o amanhã. O ontem já foi, passou. Para analisar com mais calma, com mais ponderação. Boa noite, Paloma. Boa noite.
Então, a gente tem que parar para analisar com mais ponderação o que está governando o nosso mundo íntimo. Quais são esses sentimentos? Senão, realmente, fica muito difícil qualquer tarefinha no Ministério do Bem. Às vezes, as pessoas que a gente mais ama são as que a gente mais dá pedrada. Às vezes, as pessoas que a gente tem mais carinho, que tem mais zelo, que diz que ama profundamente, são aquelas pessoas que, por vezes, somos mais duros, mais pesados, mais enfáticos. Não, mas eu estou defendendo a verdade, eu estou explicando uma verdade. Pô, mas você não pode tentar explicar com mais carinho? Poxa, você não pode tentar explicar com mais amor? Não, porque eu estou com pressa. Poxa, você não pode explicar em outro momento, então, que você está com menos pressa? Às vezes é melhor. Pega um papel, anota, tem que conversar sobre isso. Eu agora não estou em condições harmonicamente equilibrado para conversar sobre esse assunto. Porque eu estou atrasado, porque não sei o quê, porque o fogão não sei o quê. Antigamente é isso, né? O leite ferveu. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu consigo sentir o cheiro do leite queimado quando fervia a guerra que era dentro de casa. Quem deixou o leite ferver? E aquela correria, isso aqui, aquela bagunça total, todo mundo correndo. Meu Deus, não sei o quê. Quem vai limpar isso? Meu Deus, isso aqui. Aquela correria, aquela brigalhada toda. Eu ficava pensando assim, mas eu sou um leite fervido, né? Por que que... Eu sou um leite, né? Mas aí é aquela questão, as pequenas coisas, quando não estão funcionando como gostaríamos que estivesse funcionando, nossa senhora, parece que é um maremoto de problemas. Então ele está tratando justamente disso, como que nós nos sentimos. Aí ele continua, somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estada evolutiva. Porque esse é o grande cenário. Não, eu quero seguir o Cristo. E eu aprendi lá no Livro dos Espíritos qual é a verdadeira essência da caridade. Né? Já que existe esse jargão, né? Fora da caridade não há salvação, eu preciso entender salvação do quê? Ué, você salvar o seu mundo íntimo. Você salvar a sua própria essência. Você querer ser, primeiro, você querer ser quem você é. Ser o seu ideal mais interno divino. Você é uma criatura divina, você tem que se descobrir como se manifestar de forma divina. E com as suas particularidades, é óbvio. Senão seriam todos iguais. E não são iguais. Então, como ser benévolo, né? Benevolência, indulgência e perdão. Né? Benevolência, indulgência e perdão. Vamos gravar isso para sempre. Como ser benévolo, ou seja, ser bondoso, onde efetivamente a bondade irá se propagar e preponderar, ser indulgente, ou seja, tolerante, compreensivo com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Como é que eu consigo manifestar, criar esses sentimentos no meu mundo íntimo que eu ainda não criei? Exercitando. Exercitando. Ah, mas eu vou acertar? É óbvio que não. Já viu alguém começar a treinar arco e flecha e acertar todos os alvos de primeira só porque decidiu treinar arco e flecha? Ah, mas é uma comparação mecânica. Mas é uma comparação mais simples e é verdadeira. Sem treino, você não consegue. É assim com música, é assim com tudo. E é assim com tudo em relação ao planeta. Tudo demanda treino. Tudo demanda um investimento pesado da nossa boa vontade e coragem para implantar isso em nossos corações, em nosso mundo íntimo. Isso não vem de graça. Nós é que temos que construir. Então, quando ele está falando aqui sobre como falar, como reagir, ele está falando falar de modo edificante. Ou seja, falar de forma construtiva. Construtiva para o bem, o amor e a verdade, mas sem enrolar, né? Ah, mas a pessoa... Peraí, eu vou falar... Olha, eu tenho uma frase para te falar de forma construtiva. Já vi várias pessoas falando isso. Vou te falar de forma construtiva. A pessoa tenta se disfarçar de uma pessoa que está preocupada, que quer fazer uma ponderação positiva e uma contribuição, mas na verdade a pessoa quer fazer uma crítica destrutiva, e quer se transfigurar, quase que se escondendo pelo véu da chamada edificação. Olha, o que eu vou te falar, na verdade, eu vou falar você com muito carinho, sabe? Não quero te ofender, não. Aí você fica assim, poxa, mas você não quer ofender não, porque já vai ofender, né? Olha, não quer te dar uma pedrada não, mas tá com a pedra na mão, entendeu? Então é esse o problema, como desarmar o nosso mundo íntimo? Como desarmar o nosso coração? É muito difícil, não é fácil. Por quê? Nós treinamos milhares ou milhões de vezes
pelo caminho árduo e duro, pelo caminho da dificuldade, pelo caminho. E a gente acha que temos que continuar sendo árduos e duros com o nosso mundo íntimo primeiro. Eu não estou falando aqui com o próximo, não, tá? Estou falando com relação ao nosso mundo íntimo primeiro. Porque você tem que falar com o seu próprio mundo íntimo. Peraí, você consegue falar com o seu próprio mundo íntimo de forma edificante? Se você consegue falar de forma edificante com o seu mundo íntimo, é óbvio que você vai conseguir falar de forma edificante com o próximo. Porque isso é a mesma frase do amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo está resumido também na fala. Está resumido em todas as manifestações do nosso mundo íntimo. Então, também na fala, né? Então, quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Alguém fala assim, mas como que mentes perturbadas podem surgir com algo que pode ser de interesse, que possa me auxiliar? Se a pessoa compreendeu como que Deus se manifesta na vida de todos nós, ele sempre se manifesta pelo próximo. Por vezes aquela pessoa do nada chega assim, fala uma frase e você, caramba, não é que é mesmo? Às vezes está sendo tocado e animado e encorajado através de corações que você não espera, mas que estão sim ao seu derredor. Mas se você se guardar a não querer ouvir nada de ninguém, a não querer perceber, fica difícil até mesmo capturar essa essência que está o tempo todo germinando à nossa volta, mas a gente está sempre correndo e pisando em tudo, sem prestar atenção nas sementes divinas que são lançadas em nossos destinos. Mas prosseguindo, só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Olha a frase profunda. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Por que na boa experiência? Porque ele está tratando sobre isso. Mas que experiência? Aí alguém pode perguntar assim, mas qual é a boa experiência? Eu quero fazer também. Ué, a boa experiência é no sentido da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é a boa experiência. Mas eu não consigo viver isso o tempo todo. Você consegue viver 20 para 80? Um dia você vai conseguir viver o invertido, 80-20. Um dia vai conseguir instaurar cada vez mais essa essência no seu mundo íntimo. Então, por vezes, é melhor engolir uma ofensa. Em que sentido? Não é de guardar e gerar remorso por não conseguir falar. É, por vezes, não conseguir falar naquele momento. Porque naquele momento você está muito zangado, não vai conseguir falar. Vai perder as estribeiras. É melhor falar depois com calma. Então, isso é a essência da maioria das discussões que nós temos no mundo. E nós temos que entender qual é o móvel real que está governando o nosso sentimento. Esse é o grande problema. Qual é o real móvel que está governando os sentimentos que nos faz reagir de forma contrária ao que a gente acredita? Porque adivinha, não é alguma coisa externa a nós. Não é um acessório, um tênis, uma calça que você pode pegar e vestir e trocar. É como você está moldando a escultura do seu mundo íntimo. E quem vai moldar e trabalhar essa escultura somos nós mesmos. E temos que moldar na boa experiência. Tentar sempre a boa experiência. Mas se eu falar assim um carinho, a pessoa não me ouve. Verdade, por vezes não vai ouvir. Mas tenta primeiro pela boa experiência. Mas se eu falar assim sensado com jeitinho, a pessoa não vai me levar a sério. Tenta primeiro, com boa experiência. Porque vai ser importante. Primeiro é importante para quem está exercendo a fala. Para quem está exercendo a experiência. Para quem está colocando, flexionando as condições do mundo íntimo para exercer a convivência. Então, o conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. E forçoso é convir, ou seja, é extremamente importante convir, né? Estar convictos de que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Por vezes vai ser inevitável, porque por vezes faz parte do próprio planejamento da encarnação.
vai acontecer isso. Naquele livro Jesus no Lar nos conta uma história muito bela sobre isso. Que havia um homem que era aclamado por todos, todos imaginavam ele como um ser maravilhoso. Jesus contando essa história na casa de Simão Pedro sobre essa constatação. À medida que você se considera uma pessoa muito capaz, ou já estudou o suficiente para entender a essência da vida, você é convidado a estar em contato com os descobridores de ser humano. Então, primeiro vem a escassez, depois vem o dinheiro, depois vem o poder. Ele está falando isso de milhares de anos, tá? Não está falando isso de uma encarnação. Mas ele conta como se esse fenômeno ocorresse numa única existência. E que chegou no final, ele conseguiu passar por tudo, passar pelas provas da pobreza, ele percebeu que qual era a essência daquele educandário, passou pelas provas do dinheiro, percebeu a essência de conseguir manter a essência da caridade real, efetiva, em ação para com todos. Quando chegou na parte de poder, ele entendeu que ele tinha que alavancar outras consciências, amparar todos, e assim ele procedeu. Mas eis que um daqueles que era muito beneficiado pela sua convivência e pelas suas formas de interagir, proporcionando bem-estar a todos, falou num tom jocoso, né, um tom de piada, um tom de brincadeira, sobre algo que era verdade. Sabe, o deumo de palhaço da corte, para promover um tipo de agressão verbal, uma ofensa, que qualquer pessoa daquela natureza, daquela estatura social, iria se sentir ofendida. E a pessoa se irou e explodiu em reações efusivas de ódio, de gritaria, e todos ficaram perplexos, né? Porque ninguém esperava isso dele. Dizia que ele era um santo, que era isso, que era aquilo. Então Jesus conclui, né? Muitos crentes, né? Muitos estudiosos e dedicados com relação à essência do Evangelho, da Boa Nova, e que vivem realmente, estão buscando instaurar o reino de Deus no seu mundo íntimo, por vezes passam pelas provas da escassez, passam pelas provas do poder, passam pelas provas, inclusive, do dinheiro, mas raríssimos. Aí Jesus falando nesse livro. Raríssimos são aqueles que passam pela prova da cólera, de se colerizar, de se enraivecer. Ok? Então é muito importante a gente conseguir frear isso. Porque, em essência, essa raiva muito aguda sobre qualquer coisa, qualquer assunto, é de certa forma, uma inconformação com a experiência de uma maneira mais abrangente. Porque ela é incompatível com seus próprios ideais. Se ela é incompatível com seus ideais, você está reagindo em relação a algo maior, a algo mais impactante, mas que não se justifica. E assim vamos percebendo, claro que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, permite e permitiu, né, nos fornecer recursos, dosímetros, que a gente pudesse realmente constatar como nós estamos agindo e reagindo. E nós vamos nós vamos perceber isso no corpo físico, vamos perceber isso com os nossos pensamentos mais conturbados e perturbados. Mas quem perturbou? Fomos nós mesmos. Não foi ninguém, não foi ninguém desencarnado. Fomos nós mesmos que nos perturbamos. Fomos nós mesmos que alteramos a nossa saúde do corpo físico. Fomos nós mesmos que alteramos a saúde do próprio perispírito. O perispírito e o corpo físico também funciona como uma função de dosímetro. Ele vai captar as irradiações dos nossos sentimentos continuamente. Estou falando sentimento porque o sentimento é a origem, a gênese dos pensamentos. Então, o sentimento alterado adultera diversas características funcionais e muita coisa deixa de estar em harmonia. Mas prosseguindo. Certo, o caminho humano oferece, ele está afirmando, Emmanuel está deixando claro, é verdade, é certo que o caminho humano oferece diariamente variados motivos para ação enérgica. Né? Você toma um susto com alguma coisa, você tem uma ação enérgica, fica zangado, fica quase que irado. Entretanto,
Aqui está separando, tá? Ação enérgica de diferente de expressão colérica. Então, é certo que o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Se não for uma ação enérgica, fica difícil algumas coisas se encadearem e funcionarem. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de o exame mais sensato e a razão da ira desaparecer. Ah, porque eu acho até que tinha algum espírito me induzindo a ficar com raiva, sabe? Não, é você mesmo. Somos nós mesmos. Nós mesmos, naquele momento, naquele cenário, com aquele cumulativo de situações que aconteceu no dia. É sempre assim, é sempre o copo mais cheio. É sempre o copo mais cheio. Nós não somos testados no meio copo ou copo vazio. Você está meditando no meio do Tibete, você resolveu subir uma montanha, começou a meditar e aconteceu alguma coisa lá em cima. Não vai acontecer isso. Não é assim que funciona. O que funciona é um conjunto cumulativos de desenganos, é um conjunto cumulativos de algo que você queria que desse certo e você está classificando que está dando errada. Aí os seus sentimentos vão se alterando. Ué, mas o cenário não pode governar os seus sentimentos. É o contrário, o seu sentimento é que governa o cenário. Ah, mas eu fico acelerado, eu fico zangado, eu fico... Ué, então para, faz uma prece. Para, desacelera. Nós temos que entender isso. Não, mas essa situação que aconteceu dependia que eu tivesse uma ação enérgica rápida para conseguir conciliar as situações assim sensado. Perfeito, faça. É isso mesmo, tem mesmo motivos para isso. A questão é, explodir para a expressão colérica deve ser adiada. É essa a recomendação de Emmanuel. Dá uma adiada. Vai que no dia seguinte você acha que não valeria a pena realmente ter uma explosão colérica para aquilo. Esse nível de desgaste ainda mais, né, mais pesado. É sobre isso que ele está falando. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ou seja, todo ser humano, qualquer um que reencarna animando o corpo físico, ele tem funções definidas, planejadas. A encarnação inteira está planejada. Cabe a nós observarmos e descobrirmos qual é a nossa participação e como deveria ser nossa participação. Lembrando que todo planejamento reencarnatório, em detalhes, foi planejado para exercermos o amor. Foi planejado para ganharmos mais experiência na bondade. Foi planejado para ganharmos mais experiência na benevolência, na indulgência e no perdão. Como é que se ganha... Acho que pitou alguma coisa aqui. Como é que se ganha esse tipo de experiência? Ué, você só ganha esse tipo de experiência passando pela experiência. Não existe outro caminho. Então, você quer ganhar experiência, por exemplo, em bondade. Ué, Deus vai facultar recursos e o seu caminho para que você possa desempenhar. Ah, mas espera aí, eu quero escolher o contexto de bondade. Eu quero ser bondoso com muito dinheiro no bolso sobrando. Peraí, filho. Aí agora você está querendo influenciar Deus. Como ele planeja a sua encarnação, você vai entender qual é a lógica da essência pelo qual você vai ter que trilhar o caminho. Mas o caminho você não pode conhecer. Você não tem graça. Seria um jogo de carta marcada. Não é assim que funciona. Todos nós vamos ter que nos descobrirmos exercendo a vida. Poxa, como é que eu posso ser mais bondoso nesse cenário? Como é que eu posso varrer o chão com mais alegria? Por que eu estou sempre varrendo o chão mais zangada? Por que eu estou sempre tirando poeira, chateado da vida? Por que os trabalhos repetitivos me consomem? É um treinamento, isso faz parte do treinamento reencarnatório. Nós temos que entender o que acontece no nosso mundo íntimo. Que sentimentos estamos animando? Você acha que aquilo não serve para nada? Qual é a construção real do seu mundo íntimo? Todos nós temos que trabalhar isso. Isso é inevitável. Isso é a essência de evoluir. Então, tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Todos, sem exceção. Funções onde todos terão limitações para dependerem uns dos outros. Você não fabrica minério de ferro. Você não fabrica aço.
Mas você consome peças de aço, você consome peças de alumínio. O celular que você segura tem processadores de silício, tem placas de circuito impresso extremamente complexas. Você não sabe fabricar nada disso, mas você usa esse recurso. E você depende que outras almas se desempenhem naquela função. Agora, se é assim com relação às coisas basais da vida, básicas, materiais da vida, quem dirá com relação à construção dos sentimentos, a construção do nosso mundo íntimo? Então, tem certos cenários da vida que, se nós não tivermos o coração aberto para sermos um pouco mais bondoso, um pouco mais tolerante com a imperfeição do outro e saber perdoar, o que acontece? O cavalo selado passa. A oportunidade que foi ofertada para se desempenhar em ganhar novas experiências positivas, no lado positivo do gráfico, a gente desperdiça. E aí começamos a criar dívidas. Dívidas para com Deus. E nós já entendemos qual é essa dívida. O amor que você deixou de exercer, você vai ter que continuar exercendo. É cumulativo. Mas Deus está guardando. E nós teremos que cumprir essas funções que foram definidas no passado e nos perdemos. Prosseguindo. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio. E irando-se, ficando irado, né, muito zangada, provavelmente não realizará coisa alguma. Então, por vezes, numa situação qualquer da vida, do dia a dia, ficamos um pouco mais irados, zangados e chateados, porque por vezes temos uma leitura distorcida da realidade. A gente nunca quer acreditar isso para a nossa consciência. Peraí, eu que estou enxergando a vida de maneira torta. Tem alguma coisa aqui de perfeição e de harmonia que eu não estou enxergando. E eu preciso fazer o possível para enxergar. Eu tenho que me empenhar nesse sentido. Então, essa é a essência dessa página. É você tentar compreender, afinal de contas, refletindo profundamente, por que o seu eu mais profundo escolhe o que escolhe diante das situações da vida, todas as vezes. Porque a gente, por vezes, esquece. Às vezes, na mesma encarnação, você já adotou, sei lá, 300 vezes a mesma opinião. 300 vezes os mesmos sentimentos diante de um cenário. Aí, na 300 vezes mais um, você acha, peraí, eu acho que eu nunca reagi assim. Como não? Você já reagiu assim 300 vezes. E, por vezes, as pessoas ficam se sentindo um tanto quanto conturbadas quando, fora do corpo físico, durante o sono, vão observar cenários do dia a dia cotidiano. E, nossa, eu sonhei que estava não sei aonde, estava fulano, Beltrano, estava isso assim, assim. Por vezes você está recordando o que você já escolheu no passado. Porque você mesmo quer evoluir. Não, peraí, eu quero evoluir. Eu não quero cair nos mesmos erros. Eu não quero... Aí todo mundo acha que é escolha, né? Eu não quero cometer as mesmas escolhas erradas. Meu Deus, você não veio aqui para fazer isso. Decidir por que escolhe a escolha errada. Você veio para tentar entender por que sempre escolhe as mesmas escolhas. Porque é a geratriz do nosso mundo íntimo que promove essas escolhas. Pode falar, Paloma. Boa noite, prazer em ouvir todos vocês novamente. Tava Boa com noite. saudade. E olha, Nossa Senhora, Deus apronta cada coisa com a gente. Que tudo que você tá falando aí foi um dia que eu passei ontem. E assim, muito nítido. É perfeita essa página para o que eu observei ontem. Assim, vou resumir, porque o negócio é bem comprido. Eu tenho feito muitas visitas em escolas, porque meu filho vai para o 6º ano e ele estuda num colégio pequeno. Então, assim, a escola onde nós estamos é uma escola que não tem essa função religiosa, né? A gente sabe que os donos são evangélicos, mas escola totalmente normal, não tem nada. Então, convivemos assim naturalmente, todos unidos e irmãos. E as crianças já vêm desde os 2 aninhos unidos, né? Então, assim, é praticamente 10 crianças a 15 crianças que vieram desde pequenininhos juntos, na mesma turma.
E aí a gente está fazendo de tudo para que essas crianças consigam ir por uma escola que continuassem na mesma sala. Então, chegamos a ver bastante escola aqui no centro de São Gonçalo. E aí entrou 2 escolas que são religiosas. Por quê? Não pelo poder aquisitivo que nós temos, que nós não temos. Nós estamos à procura de desconto. Mas elas estavam próximas à escola, que eu moro aqui no centro mesmo de São Gonçalo, que é a Escola Santa Terezinha e a Escola Nossa Senhora das Dores, fora as outras. Mas um grupo a gente tentou desconto, porque são escolas muito boas, né? Mas a gente tentou, porque barganhar pela questão do desconto. Ó, a gente está trazendo tantas crianças, quantos vocês vão dar? Bom, agora eu vou chegar à questão. Aí no grupo tem as mães que são evangélicas, né? Aí quando falou, ai, Santa Terezinha, eu falei assim, olha só, tá em aberto. Se vocês quiserem ir em grupo, para vocês conhecerem a escola, porque hoje em dia não existe mais essa questão de, como é que se diz? Não é o catecismo, não. Sim, religioso. Sim, a formação religiosa, né? Aula de introdução Aula de religiosa. religião. Aula de teologia, Isso. teologia. Mas assim, seria no caso mais aulinha de religião mesmo, né? Todas as mães começaram a ficar preocupadas, achando que as crianças iam aprender rezas, né? Iam ter que ficar com terços na mão. Bom, viajaram, né? Mas tudo bem. Aí, quando entraram no Santa Terezinha, para quem nunca entrou no Santa Terezinha, lá tem uma capela, e lógico, evidente, tem uma Santa Terezinha imensa, assim que você entra na escola. Ai, meu Deus do céu! Já vi que eu não vou conseguir deixar minha filha aqui. Aí eu tiro o preconceito, olha a escola, pergunta, depois você tira as suas conclusões. Saiu da escola maravilhada. Ai, porque a escola isso, a escola aquilo. Tá. Aí fomos para Nossa Senhora das Dores. Ai, gente, só por causa que a irmã, lá tem as irmãs que usam hábito ainda, né? Ai, eu vi uma situação que eu falei assim, meu Deus do céu, Senhor, se eu dar todas as oportunidades para a gente evoluir, para a gente se consertar, e é tão triste quando a gente consegue enxergar isso e não pode se meter, sabe? Porque é a escolha de cada um, né? Então, olha o que ela me diz para a filha. Pelo amor de Deus, lá você não entra, lá você não estuda, porque Deus vai te castigar. Aí eu falei, gente, como é que o ser humano ainda está tão apegado ainda naquela época ainda lá do protestantismo cruel, do cristianismo cruel, Deus dando a oportunidade, todo mundo conviver. Paloma, Irmãos, né? Paloma, posso te interromper só alguns segundos? Vamos continuar quando abrir nova sala? Você Já continua? tem 1 minuto. Só tem 1 minuto. Mas eu já acabei de falar, mais ou menos é isso. Aí mas se eu você quero, puder falar um pouquinho. eu quero voltar nesse assunto que você falou. Eu queria voltar. Vamos lá. Vou abrir nova sala já. Beleza. Já mando o link para vocês. Para finalizar, para você poder falar, para não atrapalhar muito a sua aula. Não atrapalha, não. Não, aí, o que acontece? Calhou de acontecer coisas comigo, porque eu estou assistindo uma série que é justamente com o Henrique VIII, o rei da Inglaterra, no momento em que começou o Lutero, né, a pregar as mudanças. E justamente sobre essa intolerância, né? Tanto da parte do cristianismo, que não queria perder, né? Mas você vê que não é perder os fiéis, é perder como é que a gente faz? O poder sobre as pessoas, e o rei querendo tirar o cristianismo da vista dele para que ele pudesse mudar, ele pudesse mandar sozinho. E aí, no meu dia a dia, eu vou e tenho que aprender a lidar com a diferença. Graças a Deus, eu sou muito bem resolvida com isso. E a gente vê, sabe, que Deus dá a oportunidade da mudança, porque é muito impregnado. Você vê que é aquela coisa mesmo que é a maior luta de nós conosco mesmo, né? E a pessoa não consegue enxergar, ela não consegue sair daquele véu antigo, né? E entender que
que todos somos filhos de um só. Que nós temos que aprender a conviver é justamente isso, juntos, né? Sermos irmãos, mesmo pensando diferente. Era só para finalizar, entendeu? Não, Era não, isso. sim, mas assim, tá claro o que você comentou, ficou bem detalhado. Bem que você falou que era longa a conversa, era um detalhe profundo, e assim, agradeço você ter falado sobre isso, porque esse é um dos exemplos clássicos, né, sobre a governança dos sentimentos. Ah, mas é culpa do pastor, ah, é culpa do padre, ah, todo mundo quer botar culpa até mesmo em ideias de estruturas religiosas que criam antagonismo entre os mesmos grupos, ou seja, entre todos são filhos de Deus, né? Como você mesmo comentou e ponderou muito bem. A questão toda é entender como que esse sentimento se instaura. Na verdade, existem outros sentimentos ali dentro daquela alma. Isso que eu estou tentando explicar é um pouco mais abrangente. Eu estou querendo dizer o seguinte: ele não, essa situação não se encerra sobre esse tema, sobre o tema a qual religião professar, não é isso. A forma como todo mundo enxerga e interage nos aspectos religiosos fala mais sobre quem é a pessoa do que o aspecto religioso em si. É sobre isso que eu estou tentando falar. Então tem sentimentos ali. Quer dizer então que ela tem um sentimento separatista? Não é um sentimento separatista. É um sentimento que ela acredita que, se estiver em contato com algo que é impuro, e isso vem de milhares de encarnações, ou com algo que não é perfeitamente perfeito, eu vou me tornar imperfeito. Né? Porque foi apreciado aqui na Terra durante muitos milênios de que Deus criou todos perfeitos. Na verdade, a única visão de que todos nós fomos criados simples e ignorantes, isso só é apresentado pelo Espiritismo. Todas as outras teorias essenciais, existenciais, você pode pegar os filósofos mais profundos, os filósofos mais sofisticados que você possa ler, até mesmo os teólogos mais, assim, bem intencionados e que mais se debruçaram sobre esse tema. Você vai tomar um susto. Vai tomar um susto incrível, porque você vai descobrir que a maioria deles, diga assim, esmagadoramente, fora os orientais têm uma visão totalmente diferente, né? Principalmente os hindus. Mas o resto, o lado do Ocidente, o Ocidente tem uma visão do eu interior muito distorcida. Ora, se a pessoa observa claramente, se Deus criou tudo perfeito, eu já estou no meu estado máximo de perfeição e o que eu estou fazendo está tudo errado. Então, assim, é mais profundo. Isso parece que é só sobre um tema sobre religião, é um tema sobre preconceito, é um tema sobre isso, mas não é não. Todos os preconceitos falam sobre sentimentos profundos, às vezes até patológicos, às vezes até sentimentos patológicos que ainda temos dentro de nós mesmos. Por que eu estou falando de nós mesmos? Porque você citou um exemplo que você percebeu no outro. Mas se a gente pegar e pedir para fazer uma reflexão contrária, faz uma lista das 3 patologias principais que você observa em si mesma. Que você não acredita que deva conviver, que não acredita que deva agir, que você já se pegou fazendo isso. E é engraçado, a gente não consegue lembrar. Mas nós temos. Nós temos. Esse é o grande gargalo. Então, por que às vezes a gente não percebe? Porque a gente está sempre buscando flexionar, ou treinar, ou exercitar a capacidade de refletir, que é a essência da página inicial, com relação aos outros e com relação ao mundo externo, mas e com relação ao nosso mundo íntimo? Porque nós só vamos dar conta sobre o nosso próprio mundo íntimo. Você não vai responder por ela. Você não vai responder por terceiro, você vai responder só pelo seu mundo íntimo. Então, quais são os aspectos? Sempre que eu também passo por isso, que eu vejo essas cenas assim, eu vou ser sincero, às vezes eu não estou prestando muita atenção nas pessoas, né? As pessoas falam às vezes umas coisas que eu sei que
É mágoa do coração, a pessoa está com o coração magoado. Eu sei que a pessoa não se sente assim em relação ao próximo, só porque de repente a pessoa é de outro país, ou é de, né, tem xenofobia, né, que é um ódio por pessoas de outras nacionalidades. Eu sei que na verdade não é isso. Tem alguma coisa assim, amargurado lá dentro daquela essência. Ele não consegue superar aquela amargura, não consegue superar aquela dor. Ele não conseguiu pesar a dor que viveu e pensar: peraí, o que que eu aprendi com essa dor? Ok, aprendi isso. Dor, tchau, obrigado. E agora eu vou continuar seguindo aprendendo. Então, o problema é o que que nós percebemos em nós mesmos. Pode falar, Paloma. Não, e para finalizar, assim, eu tive os dois lados, tá? Eu tive as mães que são também, né? Mas adoraram a escola. A única pergunta que elas fizeram, a única, vem cá, minha filha vai ser obrigada? Ou meu filho? Não, aqui não tem obrigação. Aqui a única coisa que é feita Ecumênico. universal é a oração do Pai Nosso e nós temos a Ave Maria, mas não é obrigado. Na hora da Ave Maria, você não... Aí ela perguntou: tem muita mãe evangélica aqui? Sim. Então, assim, eu consegui ver os dois lados, e aí eu consegui, né, perceber que não é algo desse momento. É algo já impregnado já dentro do coração, mas que não conseguiu. E Deus deu essa oportunidade, entendeu? Olha só, toma, a hora é essa, vamos tentar? Vamos tentar? E a pessoa não conseguiu, né? Aí fazer o quê, né? Se não conseguiu nessa vida, quem sabe numa próxima, Não, não, né? não, não pensa assim não, Paloma. Ela tá conseguindo. Tá? Tá? Como? Ela não tá nem fazendo reservas para falar abertamente o que ela pensa. Ela não tá fazendo reservas. Ela tá pegando e falando exatamente como o coração dela tá se sentindo. Ela tá falando exatamente como o mundo íntimo dela reage. E ela tá exercendo exatamente o mundo íntimo dela, distorcido. É isso que Deus patrocina. Deus não patrocina para você acertar, não. Senão seria uma coisa esquisita. Só patrocina para você acertar. Mas enquanto você está treinando, errando, ele não vai te patrocinar. Deus patrocina tudo, inclusive o erro. Então a gente está estagiando, né? É um estágio. Claro que é um estágio. É um É, estágio, ué. total. Ué, você. Por Total. exemplo, olha como é que a vida é difícil. Você se tornou cirurgião, né? Foi se tornar cirurgião, vai fazer cirurgia em alguém. Sem querer, você cometeu um erro, você sem querer assassinou alguém. A pessoa morreu porque você cometeu uma má prática ali. Tá, mas daqui a 6 horas tem outra pessoa para você operar. O que que você faz? Deita no chão, começa a rolar chorando? Tem pessoas passando por dramas complexos na vida a níveis que a gente não consegue imaginar. Você já conseguiu, mas pode imaginar um negócio desse? Entendeu? Pensa no dentista. Eu sei que Luciane é mãe de dentista, mas eu vou falar assim mesmo. Pensa no dentista. Ela sabe que vai provocar uma dor, mas ela precisa provocar aquela dor para que não surja uma dor maior ainda. Ué, mas se ela se entrar naquela neura, não, eu não vou provocar dor nenhuma porque eu tenho que ser bonzinho? Ué, o bem maior não é alcançado. Não estou defendendo provocar dor nos outros, não. Eu estou querendo dizer o seguinte: eu estou falando do embate que acontece no mundo íntimo dessas pessoas. Ah, mas a pessoa não fica afetada, não, ela já sabe filtrar. Da onde você tirou isso, entendeu? Não consegue filtrar nada, não. Todos ficam impactados. Enfermeiros, médicos, todo mundo fica impactado, observando a dor e o sofrimento. Senão não seriam humanos. Então, da mesma maneira que a gente fica impactado com o sofrimento daquele mundo íntimo, de querer viver uma forma separatista, de querer viver uma forma separada uns dos outros, de não querer nem sequer conversar com o outro, é estranho. De nem querer conviver com o outro. Né? Poxa, quando eu estava na faculdade, eu falei claramente: qual é a sua religião? Eu sou espírita. Pô, eu fui ser chamado de macumbeiro até o último dia de aula.
tinha gente que cortava a volta de mim, tinha pavor de mim, achava que eu era. Tinha gente que brigava comigo, gritava comigo no corredor, acontecia uma coisa muito doida. Eu ficava olhando assim, falei, caramba, o pessoal tá meio doido. Mas Feiticeiro. aí assim, todo mundo me chamava de macumbeiro. Tem um preconceito fortíssimo no Brasil, né? E eu fiquei assim. E as pessoas, um dia uma pessoa, né, que era espírita, que eu não sabia que era espírita, veio falar comigo, pô, por que você não falou que é kardecista? Aí eu falei assim, poxa, você acha que eu vou perder a chance de alguém me tratar mal só porque eu sou espírita? Você acha que eu vou perder essa chance? Eu tô adorando que as pessoas me tratem mal porque eu sou espírita, pô. E eu não vou falar que sou kardecista, eu vou falar que sou espírita, a pessoa achar que eu sou espírita de outras designações. Não tem problema com isso, não. Eu vou falar, vou continuar falando. Aí a pessoa falou assim, mas eu não entendi por que você está fazendo isso. Isso é o quê? Um masoquismo, não sei o quê. Se você falar que é kardecista, ninguém vai perseguir você. Eu sei, mas outra pessoa que não é kardecista, fala espírita, ela carrega esse fardo sozinha, né? Assim eu posso carregar junto, não tem problema nenhum. Pra mim é uma grande comédia, porque fala mais sobre o mundo íntimo do outro do que do meu. Ela tem um medo, um pavor disso, sabe lá Deus por quê. Fala, Luciene. Ah, esqueci o fechado aqui. E puxando um gancho que vocês estavam falando, eu estava lembrando que um tempo atrás a Amanda estava falando comigo, ela estudava no PH. E o PH é ali em Caraí, né? Esqueci o nome da rua agora. Enfim, então eu levava ela para a escola de manhã cedo, deixava ela lá. E você acredita que, assim, quando ela, assim, no primeiro dia de aula tem aquela coisa, né, de dizer de onde é, para falar o nome, onde mora, bababá, essas coisas todas, né? E ela falou, eu moro em São Gonçalo e tal. Olha, acabou tudo. Em São Gonçalo. Mas pode ver que tudo que acontecia, pode ver que em São Gonçalo. Mas infernizar a vida dela o tempo todo que ela estudou lá. E o mais engraçado, assim, eu falei, gente, que coisa tão assim, como é que eu vou dizer? Tão pequeno, né? Tão. A coisa era tão forte para eles que, por exemplo, foi na época assim, de todo mundo fazer 15 anos. Então, foi um período assim, né? Que todo mundo estava fazendo 15 anos, as meninas todas. Você acredita que a Amanda nunca foi chamada para uma festa de 15 anos? Durante o ano, assim, o período que ela estudou lá, teve várias festas. Ela nunca foi convidada para uma festa, só porque ela era de São Gonçalo. Então, O preconceito, uma coisa tão Também, útil, tão. também, ó, pra você ter ideia, lá na faculdade, quando eu tava chegando no corredor, que tinha assim, centenas de pessoas nos corredores e tal, o pessoal sentado lá esperando, tinha uma galera que pegava e ficava batucando na mesa quando eu tava me aproximando. Viva São Gonçalo, viva! Venha São Gonçalo para ver o que é. Água chegando, luz. Que era uma musiquinha que passava, né? Na televisão. Cara, mas era direto, me implicavam comigo direto. Eu E também, quando eu trabalhava no Rio, eu passava por isso, mas eu não tava, nem ligava, Mas nem isso ligava. fala, O mas pessoal isso falava, fala. tinha que ser de São Então, Gonçalo, não mas sei o isso que e fala tal. mais do mundo íntimo deles do que do meu. Eu não tenho problema com isso. Se eu estivesse morando no Rio, em Niterói, debaixo da ponte, seja onde Nem fosse, eu não aí, tava mas, preocupado. por exemplo, para minha filha, com 15 anos, 14, 15 anos, ela sofria com isso. Mas ela não falava comigo, entendeu? Ela guardava para ela. Ela veio falar isso comigo há pouco tempo, um tempo atrás aí que ela veio falar. Aí eu falei, meu Deus, aí tinha um tal de um tênis aí também, não sei qual o tênis, eu esqueci, a Amanda falou, eu esqueci. Que todo mundo usava aquele tênis na escola, menos ela não tinha aquele tênis. Cara, ela falou, mãe, eu queria tanto daquele tênis. Eu falei, mas por que você não falou pra mim que você queria aquele tênis? Aí ela, mãe, porque eu ficava com pena de você, não sei o quê, porque é muito caro, não sei o quê. E todo mundo tirava, né? Brincava com ela por causa daquele tênis. Agora você vê que coisa ridícula, menina.
Mas ela sofria com isso. Então, Ela sofria. É bullying, né? Ela sim, sofria sim, com isso. bullying Ela é a essência da década de 90, assim, isso sempre aconteceu. O bullying Ainda sempre. mais porque, É. assim, a Amanda, ela é muito fechada, né? Ela é muito presa para falar dela, falar as coisas assim, ela é muito fechada. Ela é muito fechada e ela tem pavor de falar em público. Ela tem pavor de que ela seja o centro das atenções. Assim, ela não gosta. Ela não gosta. Ela gosta de entrar na festa e sair sem ninguém nem ver. Não, sim, sim, Por exemplo, mas ela tem. E aí eles pintavam com ela na escola. Ela quase morria. então, mas às vezes Deus nos permite passar por isso não é à toa, né? A gente acaba, por exemplo, é, recebendo essa oportunidade de ter a experiência do outro lado. Porque por vezes ela foi educada no passado a ser preconceituosa. Só que a melhor maneira de desligar dentro da nossa alma rapidamente o preconceito é nascendo do outro lado, né? Vários, É, só, vários. só isso que explica mesmo, porque, Sim, mas né? assim a gente não tem como saber como vai ser toda a nossa encarnação. Uhum. Mas tem, mas tem como compreender que Deus planeja cada detalhe. Eu sei que a gente não acredita nisso profundamente, mas Deus planeja cada detalhezinho. Entendeu? E cabe ao nosso. Nós reconhecemos o nosso mundo íntimo e falar o seguinte, mas também temos que reconhecer que a gente não precisa ficar ofendido. São as limitações do mundo íntimo do próximo. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu estava lá no trabalho e aí a pessoa. Eu levei um biscoito, levei um outro biscoito lá para dividir com todo mundo. Aí ele chegou assim para mim e falou: poxa, mas todo mundo comeu seu biscoito, cara. Acabou seu biscoito, sobrou nenhum. Eu falei: que bom que acabou. É por isso mesmo que eu trouxe. Você vai trazer outro amanhã? Vou trazer outro amanhã. Mas por quê? Todo mundo vai comer de novo. Eu falei, mas por isso mesmo que eu tô trazendo, para todo mundo comer, né? Só eu vou comer sozinho. Eu quero comer junto com todos. Não tem problema todos comerem meu biscoito. Mas para ele era uma coisa, sabe, impossível. Ele vive a essência de querer se beneficiar dos outros. Ele não pode beneficiar. Uhum. Se ele beneficiar alguém, é com a contrariedade para o mundo íntimo dele. Eu respeito isso, a pessoa vive essa essência. Ué, tudo bem, então vive essa essência. Mas fica tranquilo, Deus vai fazer o possível para você transformar essa essência. É assim também com relação a essas ofensas. Por exemplo, geralmente quem nunca teve, por exemplo, que não gosta de aparecer em público, que não gosta disso, daquilo, é porque já foram pessoas extremamente famosas, adorada por muitos, respeitada e idolatrada por muitos. Aí o que acontece na outra encarnação? Ela mesmo vê que isso tudo fez muito mal a ela mesma. Aí ela busca o quê? Não, eu quero viver numa situação mais reclusa. Não quero que É. ninguém me reconheça. Porque a nossa consciência clama novos caminhos o tempo todo. E Deus fornece esses caminhos. Assim, veja pelo lado positivo, não tacaram pedra nela, não chicotearam ela. Em outras encarnações, você implicava com alguém assim e chicoteava alguém, entendeu? Então, é complicado. Por exemplo, minha filha era bem pequenininha, isso aconteceu lá, foi até no Galileia. E ela gostou muito de uma caixinha, que foi feito um artesanato lá, ela gostou muito de uma caixinha. E aí, faz muito tempo já, a gente estava ainda, a sede nem era própria, faz bastante tempo. E aí ela gostou muito da caixinha, queria comprar a caixinha. Aí eu fui lá, comprei a caixinha para ela. Mas a coleguinha dela da evangelização queria muito aquela caixinha também, pediu para a mãe, pediu, insistiu para a mãe, mas a mãe não tinha o dinheiro naquele momento e ela já estava comprando outra coisa para a filha. Já te comprei essa outra coisa. Você não pode pegar duas, é uma só. Você escolheu esse, não vai poder escolher o outro. Aí eu peguei e falei assim, filha, você está muito feliz agora que você ganhou essa caixinha? Ela assim, pô, pai, pô, tô adorando essa caixinha, muito obrigado, papai. Não sei o que, isso aqui lá. Filha, agora pega a caixinha e dá pra sua Dá. amiga. Dá pra sua amiga agora. E eu fiz aquela cara de psicopata maluco, né? Tipo, você não Mas, tem escolha de não imagina. fazer isso. Vai lá e dá agora pra ela. Mas por quê? Só me obedece. Faz isso, você vai ver. Vai ser importante pra você. Aí ela foi lá e deu a caixinha.
A amiga foi, abraçou ela profundamente, mas ela já estava fazendo cara de choro abraçando a amiga. E veio até mim e me abraçou chorando. Por que você fez isso comigo, papai? Que não sei o quê. Ô filha, eu tô te ensinando tá, como você criar predisposição no seu mundo íntimo a ser bondosa. Porque bondade sem sacrifício não tem graça. Não tem graça. É. Entendeu? Aí a pessoa, incrível, a pessoa que mais implicava comigo, a pessoa que mais brigava comigo, me zoou a faculdade inteira. Sabe, do dia um até o último dia. Não tô brincando, não. Me chamando de macumbeiro, disso, daquilo. É o que puxava a musiquinha pra todo mundo cantar. Viva São Gonçalo, Viva São Gonçalo. É um grande amigo meu. Olha só que incrível. Ele saía do Rio para vir estudar em São Gonçalo comigo, para certas provas que ele estava com dificuldade. E eu explicava para ele a matéria, não sei o quê. E ele foi passando, foi passando. Inclusive, até ajudei ele nos outros projetos lá. E no final, ele ainda por cima se tornou espírita. E ele era ateu. Porque ele tinha problemas gravíssimos com o pai. O pai deu um tiro na mãe. A mãe sobreviveu. Aí continuou com o pai. Umas desgraças familiares assim absurdas. Você via que ele vinha de problemas profundos, mas depois ele foi contando. E é engraçado, depois que ele teve um filho, aí ele se tornou espírita. E veio falar Uhum. comigo, puxa vida, caramba, pior que eu te maltratava pra caraca, que não sei o quê. Poxa, você nunca me abandonou, que não sei o quê, você continuou me apoiando, não sei o que lá. Eu falei, cara, era o momento que você estava vivendo. Eu vi depois como estava a situação, sua situação em casa, uma situação muito difícil. A mãe dele bebia muito. Às vezes eu chegava em casa com ele lá para pegar um livro, a mãe dele estava caída no chão, só situações assim esdrúxulas. Então era muito sofrido, tinha sofreu muito, né, com os pais, uma situação muito dolorida. Então era óbvio que ele está vendo alguém que não está sentindo dor suficiente, que é provocador no outro. Não é uma Uhum. reação, não estou falando que é justificável. Eu estou explicando Uhum. por que que o mundo íntimo dele se manifestava daquele jeito. Mas o meu mundo íntimo não tá cheio de sequela e machucado e eu tô ali guardando, sabe, a ferida. A ferida tá fechando, cicatrizando, tô pegando a faca e abrindo. Eu não tô fazendo isso. Nem quero mais saber disso. Ferida que foi, foi, tchau. Bola pra frente. Então, ter esse desprendimento é importante, é um exercício. Então, sempre que alguém te ofender, vá lá e faça o melhor por essa pessoa. Ah, mas aquela pessoa me maltratou. Vá lá e faça o melhor por aquela pessoa. Quem passou essa informação, essa dica foi Jesus de Nazaré. É. Faça porque vai dar certo. Então, aquelas amigas que não convidaram ela devia ter feito alguma coisa, escrito uma poesia. Aconteceu, só, desculpa, eu sei que vocês querem, alguém levantou a mão também, quer não falar. Paloma, só um minutinho, se eu contar só esse último detalhe. Minha filha, por exemplo, tinha uma coleguinha na turma dela que odiava ela. Porque ela tirava boas notas, ela tirava, a outra coleguinha tirava péssimas notas. E era um ódio assim gratuito, fazia de tudo para prejudicar ela, fazia ela passar vergonha, só coisa braba. Aí eu cheguei e falei, filha, o próximo é como uma rosa. O primeiro contato que você tem são com os espinhos. Mas em algum momento você vai conseguir enxergar as pétalas e o perfume divino que tem naquela alma. Mas por enquanto a pessoa está cheia de espinho, está arredia diante das dificuldades que ela passa ou passou. Pode apostar, o lar dela deve ser muito difícil. Não é o seu caso. Faz o seguinte, faz uma experiência. Escreve agora uma poesia de muito carinho para ela. E minha filha tem uma facilidade muito grande de escrever poesia, né? Escreveu poesia. E você entrega para ela num dado momento, no aniversário dela, alguma coisa. Nossa, ela foi e entregou, né? A menina leu lá atrás, aí ela levantou chorando. Foi lá e abraçou Mariana. E assim abraçou ela, falou assim, poxa, me perdoe, não sei porque eu fiz isso, fazer isso com você. Que palavras lindas, não sei o quê. E chorou de soluçar, gritando, chorando no ombro dela. Então, assim, são Uhum. pessoas que estão extremamente carentes de Uhum. ações de amor, reflexos de amor. E nós que temos o potencial de fornecer uma migalha de amor, aí a gente vai se afastar, né? Não podemos, porque Jesus está convidando a gente para fazer o contrário, né? Pode falar, Paloma. Eu me emocionei agora você contando da amiguinha, da sua filha. Porque e quando você contou também do seu amigo, né, da faculdade e tal.
É aquela situação, né, Tocelli? As pessoas às vezes não sabem dar, elas não tiveram, elas não têm esse conhecimento, não têm essa afabilidade, não se interessam em saber o que o outro está passando, né? E eu, graças a Deus, assim, eu vim de uma criação assim, espírita, né, a minha vida inteira. Então, a gente consegue enxergar que às vezes a pessoa está doente, e a pessoa não sabe dar porque ela não recebeu, ela não sabe lidar com a situação, então ela é agressiva, até por meio de defesa. Ela prefere atacar antes que alguém venha atacá-la, porque ela já está tão machucada, Sim, sim. né? São tantas coisas que acontecem com ela durante o dia, e eu sempre fui uma criança, né? E o meu filho é também, tem hora também que ele me ensina cada coisa, eu falo, Senhor, e assim, eu sempre me aproximei daquele que sempre ficava sozinho. Aí as pessoas falavam para mim, né? Mas, poxa, por que que você. Ninguém. Olha só, eu vou ficar com ele porque ele tá sozinho. Coisa de criança, né? Eu tô falando isso na época de criança. Não, ele tá sozinho, eu vou lá ficar com ele. Aí, às vezes, É. aí tava todo mundo reunido, né? Aí eu ia lá, chamava a pessoa, sumia todo mundo. Mas aí a pessoa ia falava, poxa, mas os seus colegas assim, não tem problema. Se eles quiserem, depois eu falo com eles. Fica aqui comigo. Então, assim, né? Às vezes as pessoas não sabem lidar com outro ser humano, né? Por questão de machucado mesmo, de sofrer tanta agressão, não saber lidar com as emoções, né? Então, mas é engraçado, né? Eu gosto de fazer experimentos com as pessoas, né? É um defeito meu, mas eu vou admitir. No outro trabalho, tinha um senhor lá que todo mundo odiava a pessoa, odiava o cara. Falava que, nossa, a pessoa é repugnante, que isso, que aquilo. Não fala com ele não, que não sei o que não sei o que lá. Quem? Aquele ali? É aquele ali. Aí eu falei, vou almoçar com ele todo dia. Aí eu comecei. Aí eu lá almoçar com ele todo dia. Ele falava mal de todo mundo, brigava com todo mundo. Aí eu falava assim, poxa, mas você é tão observador. Você tem um olhar tão profundo sobre tudo. Eu acho que você consegue enxergar mais do que isso, não sei o quê. E eu não tinha assim raiva dele, não praticava nenhum ato de raiva dele. Aí um dia ele falou assim, não sei se ele estava medianizado, sei lá o que que foi. Poxa, você também tá difícil, hein? Você não fica irritado com ninguém, não? Aí eu falei assim, olha, por que que eu vou me irritar com alguém? É porque eu já devo estar irritada. Eu tenho que reconhecer que eu já estou irritada. Eu estando irritado, eu vou me sentir irritado com o outro. Na verdade, sou eu mesmo que estou irritada. E eu vejo que você é uma pessoa maravilhosa, essa pessoa tão bondosa. Você consegue ver onde está faltando bem, onde está faltando carinho, onde está faltando a ternura, onde está faltando a fraternidade. Aí ele ficou com o olho cheio d'água. Aí você, não, que isso? Por que que você está falando isso para mim? Que não sei o quê. Eu falei, não, mas todo mundo é assim, tem uma visão. Às vezes só enxerga, né, os espinhos, mas você tem certeza que você enxerga as rosas. Você só não está falando, mas você enxerga. E aí ele ficou, né, é, meio chateado, que ele quase voltou às lágrimas, né? Mas no dia seguinte, eu pensei, pô, ele vai querer me dar uma bofetada, né? Vai querer, sei lá, me dar uma cadeirada. Eu já estava preparado para tomar uma cadeirada. Aí eu sentei de novo do lado dele, porque ele achou que eu não ia sentar de novo do lado dele. Comecei a puxar assunto com ele. E ele não falava comigo. Ficou sem falar comigo. E eu falando com ele, como se ele estivesse falando comigo, estivesse bem comigo, né? Aí passou 3 dias e eu falava com ele todo dia. Ele não falava comigo. Mas eu fingi que não estava acontecendo nada e continuei falando com ele. Aí ele chegou assim um dia e falou assim: você é perturbado, você é doente mental? Você não tá vendo que eu não tô falando com você? Eu falei: "Mas você acabou de falar." Aí ele: seu desgraçado, que não sei o quê. Ficou revoltado ainda. Aí na outra semana, eu sentei de novo no lado dele. Aí ele falou assim: cara, você é muito chato, eu não te aguento mais. Eu falei: mas eu não tô fazendo isso pra te chatear, é porque eu gosto muito da sua presença. Mas eu faço de tudo pra ninguém gostar da minha presença, por que que você tá aqui? Eu falei: ué, porque eu percebo que você não tá mostrando o seu melhor o tempo todo, mas eu sei que tem um melhor dentro de você maravilhoso, e eu quero perceber isso. Dos outros eu já percebi, agora que eu percebi de você, eu vou continuar com você até você falar algo bonito e positivo pra mim. Aí ele ficou mais uns 3 dias sem falar comigo, continuei persistindo, ficava puxando assunto com ele, é mesmo, não sei o que, ficava falando sozinho com ele o tempo todo. Aí lá na terceira semana,
Aí ele foi falar do pai dele, né, que estava com problema grave de saúde, e aí a mãe que cometeu suicídio, Uhum. e na frente dele, a mãe se Nossa enforcou quando ele era Senhora. pequeno, na frente dele, e ele tem Hum. muita raiva, tinha muita raiva de Deus, que não sei o quê. Aí você vê que o negócio é grave, né, brabo. Tem pessoas que passam por situações que a gente não consegue imaginar. E eu, na hora, eu fiquei catatônico, né? Porque eu juro que eu não tava falando pra provocar ele reagir e falar alguma coisa disso. Mas a gente acha que, sei lá, ele tá zangado com alguém e de repente vai deixar de ficar zangado e a pessoa contou coisas assim e eu fiquei catatônico porque eu não esperava que ele fosse contar, não esperava que, a gente nunca espera, né, que seja algo assim dessa natureza. Aí o irmão dele tava viciado em drogas e sumiu, tava desaparecido, já tinha quase um ano, ninguém encontrava ele. E ele começou a falar de problema. Aí eu falei assim: não, meu amigo, mas entrega na mão de Deus. Deus é que sabe. A gente não tem que se preocupar com isso. Deus é que sabe. Não, não faz isso. Senão você vai ficar mal, vai ficar triste, vai ficar zangado. Aí ele chorou, cara. Chorou assim de soluçar. Foi uma coisa. E todo mundo achou que eu tinha agredido ele, né? Porque o cara era todo rígido, sério. Ninguém nunca viu ele chorar. E aí duas pessoas até voaram em cima de mim. Que isso? Você bateu nele? Eu falei, eu? Acho que não, né? E aí depois ele veio, me abraçou, ficou todo, sabe, assim, percebeu, né? Que quem tava criando aquele vale de dor gigante na vida dele mesmo era ele mesmo, né? Mas eu não tive nenhum papel nisso. A questão toda foi que ele afastava todo mundo dele. Ele não queria conviver com ninguém, entendeu? Aí você vai e insiste na convivência em condições adversas, você continua insistindo. E ele maltratava, tá? Fazia o possível. Sujava minha cadeira onde eu ia sentar, poder eu sujar minha calça. Quase coisas assim de criança, né? Mas já um senhor de idade. Mas você via que, assim, uma idade mais avançada, né? Não é chegar a ser um senhor, mas uma idade mais avançada. E você via que, na verdade, a pessoa tava, sabe, no martírio profundo. E a pessoa não conta pra ninguém, não fala pra ninguém, né? Então a gente tem que ter um pouquinho desse olhar, talvez seja isso. Então não podemos desligar o nosso coração, não podemos desligar a nossa capacidade de sermos fraternos, porque alguém está reagindo mal ou está reagindo estranho. A gente não deve fazer isso. Deve continuar persistindo. Pô, mas a pessoa está te maltratando. Ela está arrancando sangue de você? Não. Ela está ameaçando arrancar sua cabeça fora? Não. Ela está provocando uma catástrofe nuclear por causa de você? Não. Então, atura. Atura, né? A gente tem que aprender a aturar isso. Porque é isso, às vezes a pessoa só precisa de um minuto de refrigério. A verdade é essa. Às vezes a pessoa está carente de ter um minuto de paz, de não falar de alguma coisa que consome ela mesma e de alguém que não está com raiva dela mesma, entendeu? De raiva que ela tá dela mesma devido porque ela mesma vivenciou, né? Aquela velha história. Amar o próximo como a si mesmo. Mas o si mesmo, a ti mesmo, ou a si mesmo, qual é o problema? A pessoa tem uma raiva, sabe, da própria história, tem uma raiva profunda sobre as próprias experiências, sabe? E a pessoa não consegue superar aquilo e aquilo passa a corroer a pessoa por dentro, a consumir aquele ser por dentro. E aquele ser é divino. Eu falei, não, mas você tem que buscar apoio psicológico, você tem que se abrir, falar com as pessoas sobre isso. Você não deve carregar isso sozinho. Não faz isso vai só fazer mal a você, você não é uma pessoa. E a gente se tornou grandes amigos, né? Depois ele mora em São Paulo, nunca mais tive contato com ele. Mas enquanto a gente estava trabalhando junto, a gente teve uma ótima convivência. Mas você vê assim, uma pessoa que, sabe, ela não era zangada, ela não era qualquer um. Pô, todo mundo falou que ele era uma pessoa do mal, que é uma pessoa perversa, que é uma pessoa isso, pessoa aquilo. Ah, ele é perverso? Quem? Ele? Tá sentado naquela mesa sozinho? Eu vou lá. Aí você tá com ele. Eu vou perturbar esse perverso. E aí a pessoa fica chateada no começo, mas assim, vai te ofender, vai te maltratar, mas você vai ficar feliz por ser maltratado, ser ofendido. Você fica assim, talvez ele esteja botando pra fora, sabe? Aquelas mágoas. Aí você observa que a maioria das pessoas que provocam bullying, ela tá, na verdade, botando a mágoa pra fora. Aonde ela acha que pode provocar, que não vai sofrer reprimendas graves. Porque a gente não tem noção que a pessoa está vivendo em casa.
É absurdo, né? São situações assim muito complexas, né? Recentemente, minha filhinha mais novinha agora falou: Poxa, eu não sei por que uma amiguinha minha disse que me odeia muito, falou na minha cara que me odeia muito. Eu falei: Ah, é, minha filha, que bom, hein? Ainda bem que ela te odeia bastante. Aí minha filha, por que, pai? O que é isso? Eu não quero que ela me odeie, eu quero que ela me ame. Ué, mas ela tá odiando porque ela deve estar odiando a si mesma. Ué, mas como é que você sabe disso, que ela odeia a si mesma? Então me conta mais o que aconteceu. Aí ela falou assim: Não, pai, isso acontece. É que todas as vezes que a mãe dela vem falar alguma coisa com ela, brigar com ela, ela fala: Tá vendo, ó? Lembra da Lívia? A Lívia não é assim. A Lívia é boazinha. A Lívia não fala palavrão. A Lívia trata as pessoas com carinho. A Lívia, a mãe chega lá, ou o pai, ela abraça, você não me abraça. E a mãe brigando o tempo todo com a filha e usando a coleguinha como um bom exemplo, ou seja, botando um alvo nas costas do outro, né? Até professores fazem isso. Bem, olha só esse aluno aqui, tirou uma boa nota. Vocês que não estudam nada. Fulano é um bom aluno, vocês que não prestam. Tá botando um alvo também nas costas daquele aluno, né? Então, sem querer, essas situações adversas acontecem. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Temos que aprender a lidar com isso. Ah, mas, poxa, não dá para viver isso o tempo todo. Tem uma situação que pode ser que eu não suporte. Tenta, tenta, tenta suportar. Ah, mas quando a pessoa estiver brigando comigo, pode ser que eu reaja mal. Não, quando a pessoa estiver brigando com você, você se imagina sendo arrastada e sendo crucificada. A pessoa sentando prego na sua mão. Ah, não está acontecendo isso não? Então tá de boa. Tá de boa, tá tranquilo. Você vai poder manter o seu coração e sua sanidade, porque não é uma coisa tão absurda como aconteceu com Cristo. Então a gente tem que começar a se esforçar nesse sentido, porque isso tem total a ver com a essência da caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância e compreensão para com as imperfeições dos outros, mas você não sabe qual é a origem daquela imperfeição que nós estamos detectando. Nossa, isso aqui é uma imperfeição. Detectei uma imperfeição, mas a gente não sabe qual é a origem, qual é a gênese, o que está gerando aquilo. Então, por vezes, vem de histórias destroçadas, vem de sentimentos destroçados. Pode falar, Vanessa. É interessante, né, que essa é a análise que a gente faz para compreender o outro. Mas acho que a gente também tem que olhar para si para perceber o porquê que a gente ainda se importa. Por que que alguma fala ainda nos deixa irritado? Por que que alguma a gente fica magoado? Por que que a gente ainda se revolta e responde, às vezes, na mesma altura? Eu fico pensando muito. Acho que todos nós aqui da geração dos anos 80 e 90 sofreu bullying. Se não sofreu, praticou. Quem não sofreu foi aquele que praticou. Então, assim, eu fico pensando nisso. Hoje, eu entendo. São coisas que para a gente talvez entender também o porquê outras pessoas não conseguem suportar. Aí você, poxa, eu passei por aquilo. Aquilo já não me afeta mais tanto. Mas a outra pessoa não, a outra pessoa afeta. Então a gente fala de preconceito, mas todas nós ainda também somos um pouco não, somos bastante preconceituosos. Porque quando a gente sai na rua e encontra uma pessoa mal vestida, ou assim, acha que está drogada, a gente já segura a bolsa. Aí eu tô falando por mim, tá? A gente já segura, eu seguro a bolsa. E aí eu fico me criticando para ver o porquê que eu ainda faço certas coisas. Olho para dentro de mim, porque o outro me afetar, fala o que o outro faz, fala mais dele. Mas o fato do que ele fazer e do que ele falar me afetar, fala sobre mim. É isso que eu fico refletindo, por que a gente, às vezes, né, a gente passa por situações, aquelas situações, várias vezes. Eu tenho uma amiga, muito minha amiga, que eu considero como minha irmã, e ela é daquelas pessoas que ela usa o que você fala para depois te mostrar que você se contradiz. E aí eu fico pensando, eu tenho que agradecer muito a ela. Eu agradeço todos os dias, porque ela me faz ver aonde em mim ainda tem falhas, que eu preciso corrigir.
Eu acho que é isso que a gente não enxerga. A gente na hora fica orgulho ferido. Eu sofri muito bullying na escola, porque eu era gordinha, então a gente ouvia muito. Aí depois eu fico pensando, cara, isso me fortaleceu também. Infelizmente, às vezes faz a gente ficar um pouco mais duro, mas depois, quando a gente envelhece, passa a refletir um pouco mais sobre nós mesmos, a gente percebe que aquilo foi necessário, não só para experiências que a gente ia ter mais na frente, como também para auxiliar uma outra pessoa que em outro ponto da sua vida vai aparecer com aquele mesmo problema. E aí, cada vez que eu olho para essas coisas, que a gente começa a fazer conexões, a gente percebe como a sabedoria divina é maravilhosa. Como é a inteligência, né? Essas conexões que faz um com o outro lá atrás, que vai refletir aqui na frente. Gente, isso é magnífico. Sim, E aí, mas aí, Vanessa, tem que desligar a mágoa, né? Como você sempre fala. Tem que saber desligar a sim, mágoa, parar de construir mágoa no coração, né? Porque, exatamente, mas aí é sim, eu isso aí. esqueci, mas guardou lá no. Ah, eu esqueci, mas na verdade guardei lá no, num compartimento escuro do meu coração. Não faça isso, né? Não adianta, Não não adianta. adianta, não adianta, você não aprendeu. Aí vai passar de novo, porque a experiência não foi válida. Mas é assim, a partir do momento que a gente vê que o outro nos ajuda, a gente passa a enxergar a vida com outros olhos e as coisas ficam mais leves. Sim. Né? Isso aconteceu com o Chico Xavier numa situação difícil. Todo mundo conta essa história, mas você deve imaginar que foi uma situação muito difícil. Ele tinha um cachorrinho e ele sempre cuidava dessa cachorrinha tarde da noite, chegava 2 da manhã, e às vezes a cachorrinha estava com ferida, ficava muito adoecida, e ele ficava cuidando da cachorrinha, cuidando, cuidando. Aí um dia a irmã dele, né, se livrou do cachorrinho. Vou ajudar meu irmão. E se livrou do cachorrinho e achou que foi uma grande bondade que ela fez. Ele na hora não falou nada. Olhou assim, ficou meio triste e virou as costas. Só que ele começou a ficar num clima de mágoa profunda, sabe? Ficou com uma mágoa profunda, uma raiva profunda. E aí, a Emmanuel apareceu para ele e falou assim: Olha, Chico, deu ruim. A reunião de hoje à noite não vai poder se realizar, porque você tá com essa mágoa aí, ó. Você já virou, na sua carótida aí, ó, da carótida até o seu coração, tá uma névoa nebulosa. Não preciso você não precisa nem me dizer. Eu sei que você tá morrendo de raiva, muito chateado, muito zangado pelo que aconteceu. Você tem que desfazer isso. Aí Chico foi e falou, mas eu não consigo desfazer isso. Eu fiquei muito mal com isso, não sei o que. Olha, abriu o coraçãozinho, foi um momento, fala que eu te escuto. E ele pegou e abriu o coraçãozinho, contou a situação toda. Ele falou assim: Eu sei da situação toda. Então vamos lá. Você quer resolver isso? Sim, quero resolver. Tem uma receita. Vamos usar a receita do Cristo. Ele falou assim: Mas qual é a receita do Cristo? Então, você vai descobrir o que essa pessoa mais gosta e mais quer. E você vai dar um presente para ela que ela mais gosta e mais deseja alcançar. E aí ele, poxa, mas ela cometeu o erro e eu vou ter que dar o presente para ela. Começou a discutir com o Emmanuel sobre isso. Aí o Emmanuel pegou e falou: Você vai questionar o método do Cristo ou vai cumprir? Aí ele: Tá bom, eu vou fazer. Aí o Emmanuel pegou, deu a dura nele, ele pegou, foi lá, descobriu que ela queria muito a máquina de costura. Foi lá, comprou uma máquina de costura em 36 vezes, sei lá, em milhões de vezes. Comprou uma máquina de costura e deu para ela de presente. Ela adorou, abraçou, não sei o quê. E, nossa, como você, muito obrigado, que não sei o quê. E, e nesse processo, ele vendo o carinho que ela estava tendo com ele, e ele o carinho que estava tendo com ela, eles conseguiram. Ele conseguiu desfazer esse sentimento. Mas alguém pode pensar assim, mas aonde está a justiça nessa história? Tem que ler então, né, o Livro dos Espíritos, das leis morais, entender que a lei de justiça é lei de justiça, amor e caridade. Toda vez que você acha que alguma coisa está sendo injusta, pode ter certeza, está faltando amor e está faltando caridade. Não existe como avaliar justiça somente por métricas materialistas, somente por métricas de ganho e perda.
A vida não funciona na base da ganho e perda. Não, não mesmo. Esteja no corpo físico ou fora dele. Não funciona na base de ganho e perda. E sim na essência dessa palavra que não existe na língua portuguesa, mas existe no idioma, no hebraico, né? No hebraico tem uma palavra que significa justiça, amor e caridade. E esse vocábulo era praticado e era implementado, né, no passado, no passado distante, desde a agricultura. Eles tinham essa concepção. Quando eles iam cultivar a terra, eles cultivavam a terra num certo ambiente. Quando eles iam fazer a colheita, colher lá, vamos supor, fazer uma plantação de milho. Quando iam lá colher as espigas de milho, com os cestos, quando caiu uma espiga no chão, não podia pegar. Caiu no chão, não pode pegar. Por quê? Porque sujou? Não, porque como eles viviam, tentavam viver a essência do que eles queriam construir no mundo íntimo deles, eles falavam o seguinte: não, o que caiu no chão pertence àqueles que não têm condições de plantar. Então, todos aqueles que eram vizinhos, que tinham alguém que tinha alguma deficiência, alguma necessidade, mas que conseguiam se locomover, iam até lá e catavam esse milho. Eles sabiam que aquela parte não pertencia a eles, porque não foi à toa que caiu no chão. Entendeu? Eles tinham um exemplo. O povo hebreu tinha uma visão de justiça muito sofisticada. Porque a visão de justiça tinha que ter uma parcela de amor e tinha que ter uma parcela de caridade. Caridade no sentido de benevolência para com todos, indulgência. Ah, mas eles já compreendiam isso, mesmo sem o Consolador prometido? Eles são de capela. É lógico que eles sabiam já disso. Isso não é novidade para eles. Eles só não estavam conseguindo executar. Por isso tinham que treinar executando aqui. Porque onde eles estavam não tinha mais como treinar isso lá. Evoluíram ainda mais. Então esses capelinos, quando estiveram aqui na Terra conosco, percebiam isso, essa essência. E a gente tem que perceber essa essência em toda manifestação da vida, em todo ato de convivência. Pô, como é que eu posso reagir a essa situação, né, com benevolência, com compreensão, com as imperfeições alheias, porque eu também sou imperfeito, todos nós estamos treinando e aprimorando, e perdendo as ofensas. Como é que eu posso viver a real natureza da justiça, amor e caridade? É isso, é esse o dilema. Como ganhar essa essência, né, da justiça, amor e caridade? Como que você pode perceber essa essência, que isso é uno, isso é único? Como é que eu posso gerar manifestações que serão justas, amorosas e caridosas ao mesmo tempo? Não, mas uma vai desequilibrar. Pode ser que alguma coisa possa parecer injusta. Então você reequilibra com a caridade. Então você reequilibra com o amor. É isso. É esse o grande problema, né? Como amenizar isso no nosso mundo íntimo? Como amenizar isso no nosso coração? É assim, não tem outro caminho. Vamos também que flexionar esse pensamento, flexionar esse sentimento, que é o mais importante, de fecundar ele no nosso mundo íntimo e estruturar nesses 3 pilares. Justiça, amor e caridade. Como é que você pode estabelecer essa lei moral e viver essa lei moral? Você está sempre tentando equilibrar esse pilar, né? A definição de um plano, definição de arreto, você precisa de 2 pontos. Para definir um plano, você precisa de 3 pontos. Então, não é à toa que são 3 pontos. Justiça, amor e caridade. Então, esses 3 pilares é que definem o plano em que você quer operar. Inclusive com relação aos sentimentos que você quer manifestar. Esse é o grande dilema. É muito difícil fazer isso, não é fácil. Ah, mas vamos falhar várias vezes. É claro, estamos em treinamento. Essa é a essência. Lógico que vamos falhar. Ah, mas algum momento vai dar certo? Já deu certo várias vezes. Só que a gente acha que nunca dá certo. A gente acha que nunca está fazendo alguma coisa realmente equilibrada, realmente harmônica. Lógico que estamos. Mas é diminuto diante das grandes adversidades que surgem no nosso destino. Agora, o nosso mundo íntimo tem que ser a nossa preocupação fundamental. Ninguém irá trabalhar ele por nós. Nós é que temos que trabalhá-lo, né? E tudo isso é essencial para a mediunidade. Por quê? Numa mesa mediúnica, temos que lembrar disso, são os mesmos sentimentos.
são as mesmas consciências que por vezes até convivemos no passado. Por vezes são consciências que se perderam e grandes amigos e, sabe, históricos de relações de convivência, sejam eles de amorosos ou não, estamos sempre circundados dessas mesmas almas, todo mundo interligado, de alguma maneira. Então, temos que conseguir manifestar nosso sentimento naquele exercício mais complexo ali, na hora da reunião mediúnica, porque às vezes as pessoas vão expor dramas profundos, dores profundas. Você não vai ver espíritos se manifestando, todos eles bondosos, carinhosos, a maioria super zangados. Por quê? Porque são os que mais precisam da banda do amor e da caridade, porque se sentem extremamente injustiçados. Então, como é que você reequilibra aquele mundo íntimo? Ou é com mais amor e com mais caridade. É assim. Ele tem que receber esse toque divino. E é promovida. O médium que tem consciência percebe isso. Nossa, aquela alma foi tocada. E achei que era super endurecido, que nunca ia ceder por nada. E cedeu. Então, essa essência que a gente está estudando, que a gente quer aplicar a nós mesmos, nós também temos que manifestar em todas as circunstâncias da vida, mas principalmente, nesse momento, por estarmos estudando o Livro dos Médiuns, entender que temos que aplicá-lo na reunião mediúnica. Por isso se chama reunião de educação mediúnica. Porque o que está sendo educado na reunião mediúnica? Algum aspecto mecanicista automático de treinamento de mediunidade? Alguma habilidade, sabe? Um sexto sentido que você está treinando? Não, você está treinando a sua consciência. Você está treinando os seus valores morais. Você está treinando a sua capacidade de reequilibrar aquilo que alguém se sente injustiçada, a sentir, sabe? O reflexo do seu mundo íntimo refletindo a luz divina, já que nós não temos luz própria. Não construímos essa estrutura ainda, refletir a luz divina, direcionando com amor e caridade os nossos sentimentos para aquele irmão ou irmã. Essa é a essência dos sentimentos que nós temos que manifestar. Mas não é só na mesa mediúnica. É no lar, é no trabalho, é no trânsito, é em todos os lugares. E por vezes criamos lógicas que não possuem nenhum tipo de verdade. Esse é o grave problema, né? Nós criamos lógicas absurdamente desconstrutivas e que impactam no nosso mundo íntimo, nos desequilibrando, nos desarmonizando. Nossa, tive isso, cheguei zangado. Aconteceu isso também, isso assim, assado. Me senti mais ainda consumido. Aconteceu isso assim também, assado. Me senti mais ainda consumido. Não foi o mundo externo que te consumiu. Foi a forma como você manifestou seus sentimentos diante de cada um desses cenários narrados. Então a gente tem que tomar muito cuidado como nós nos sentimos em relação à vida. E temos que exercitar esse sentimento, né? Gente, desculpa, a gente acabou ultrapassando o tempo regulamentar e não conseguimos avançar, não é novidade, né? Não conseguimos avançar no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Só para recordar, nós estamos no terminamos o item 163, tá? E nesse item 163, ele está tratando, pertence, né, aos itens, desde o 160, pertence aos médios de efeito físico. E Kardec traz uma série de lições importantes, essenciais, né, para compreendermos o médio de efeito físico. E por que assim ele existe, né? Então entendemos isso nas outras. Quem não lembra, por favor, assista lá novamente. Aí semana que vem vamos retomar os médios sensitivos ou impressionáveis. É importantíssimo compreendermos o que Kardec explica sobre isso aqui. Porque isso aqui basicamente somos todos nós. Todos nós, de alguma maneira, somos sensitivos. Todos nós, de alguma maneira, somos impressionáveis. Ok? E é claro, quando a gente adentrar nesse item, vamos compreender o quanto é importante sermos sensitivos e impressionáveis. Parece que é o contrário, né? As pessoas às vezes querem desligar isso, mas é o contrário. Como é importante ser sensitivo e impressionável. Porque, imagina, se você for sensitivo e impressionável de espíritos que querem
o progresso de todos, o bem de todos, o amor de todos, né? Será sempre uma experiência maravilhosa. Bem, gente, o tempo aqui novamente passa numa velocidade extremamente rápida. O tempo já terminou. Eu peço desculpa a vocês. Semana que vem retornaremos então no item 164. Quem quiser dar uma lida, né, em casa depois com calma, dá uma lida nesse item e a gente continua dali, tá bom? Vamos fazer um esforço para conseguir dar seguimento com uma maior fluidez nas próximas. Mas é importante todo mundo se manifestar, todo mundo falar. Por vezes a gente acaba não avançando naquele item, mas é importante consolidar essa essência, é muito importante para poder a gente observar o nosso mundo íntimo com mais carinho, com mais zelo, com mais atenção, né? Nós temos que realmente fazer essa manutenção do nosso mundo íntimo de forma contínua e continuada. Ah, mas eu acho que eu fali, eu errei ali naquele momento, eu falei de maneira torpe, eu pensei o pior daquele irmão ou daquela irmã. Isso não é importante. Pensar mal dos outros e errar é basicamente tocar a mesma música que sempre estivemos tocando durante milhares de anos. A questão é entender o porquê. Por que o nosso mundo íntimo quis se manifestar naquela direção, quis se sentir assim. Porque já que você vive outro ideal. Meu ideal é implantar o reino de Deus no meu mundo íntimo. Por que agora eu estou vivendo? Por que tem hora que eu pulo do barco e vivo outra realidade, depois eu subo no barco de novo? Somos nós nesse modo vagalume. E é totalmente natural. Vai acontecer isso ainda por um bom tempo. Como falei, hoje a gente está tentando praticar 20-80. Daqui a pouco estamos praticando 80-20. Essa é a essência, é o treinamento. É treinar, treinar, treinar. Poxa, mas eu vou cair. Poxa, mas eu vou falhar. Exatamente. Aí você levanta e continua treinando. Essa é a grande essência da evolução, né? Então, bem, vamos fazer a prece de encerramento. Desculpa aí pelo horário. Acabou que a gente avançou bastante, mais de meia hora. Meia hora, basicamente. Vamos lá, então. Vou fazer a prece de encerramento para adiantar. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para conversarmos um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Sabemos, Mestre, quão difícil é realmente construirmos um pouquinho mais de recursos no grande centro árido que ainda se encontram os nossos sentimentos. Quanta dureza e amargura ainda carregamos em nosso mundo íntimo e, por vezes, nos manifestamos dessa mesma forma. Pedimos, Senhor, cada vez mais que possamos estar receptivos às Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós, a nos convidar a experienciar outras formas de vida, outras formas de sentimentos que todos nós estamos buscando. Obrigado, Mestre, por todos os planejamentos, por todas as encarnações detalhadas que nos são ofertadas para marcharmos para o Pai, para realmente nos integrarmos com a criação. Obrigado por tudo, Senhor. Pedimos aqui por todos os lares representados e que todos possam ser ajudados e amparados em suas necessidades hoje e sempre. Que assim seja e graças a Deus.